E aí, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando aí novamente sobre requisitos, a gente vai estar falando sobre requisitos e relação deles com causalidade, né? Então vamos entender primeiro, né? Muitas vezes os requisitos eles são propagados, né? Às vezes várias estruturas contribuem, né, interativamente, né, ao longo de todas as outras estruturas de um determinado produto para um comportamento geral do sistema, né? Então, até mesmo, às vezes, um subsistema consegue compensar, né, uma falha de desempenho, né, ou de atender um requisito de outro subsistema quando eles estão em conjunto. E como que a gente faz, né, para atribuir causa quando algum componente do geral do sistema, né, acontece alguma falha de requisito no sistema como um todo, né? Já que todos, né, existem vários componentes que estão contribuindo ao mesmo tempo, né? Quem que a gente sabe aprende a culpar quando não tá, quando alguma coisa não funciona, né? Então a gente entra aqui no assunto de causalidade, né? E para entender melhor eu vou dar um exemplo. Se você quer prevenir um evento do tipo, uma casa em chamas, você tem que perguntar o que causaria isso, né? Quais são os requisitos, né, que a gente tem que ter para evitar que uma casa pegue fogo, né? O que causa fogo primeiro, né? Então, a gente tem que também entender, né, uma diferença que existe, que é a seguinte: existem condições necessárias e existem condições suficientes para que alguma ocorrência aconteça, né? O que no caso aqui para que a nossa casa pegue fogo. Mas, né, vamos lá. Então, por exemplo, um, um fósforo, ele é algo que pode causar o fogo, né? É necessário ter fogo para causar um incêndio. Mas não é só o fogo que vai causar o incêndio como um todo, né? Então, ele é uma condição necessária, mas não suficiente, né? Para que cause fogo em uma casa, né? Por exemplo. Por quê? Por que que não? Porque para causar o fogo, né? Ele precisa de uma o fogo se propagar, ele precisa de oxigênio e de um material inflamável, né? Um material que realmente pegue fogo dentro da casa. Se a casa tiver a estrutura inteira for a prova de fogo, ela não vai pegar fogo nem que você jogue 10 fósforos ali, né? E aí a gente define basicamente o conceito de INUS, né? INUS, que é insuficiente, mas necessário, é em inglês, né? É uma parte insuficiente, mas necessária parte de algo, né? Em inglês seria algo como insufficient but necessary part of an unnecessary but sufficient condition. Meio confuso, mas basicamente é o que representa o fósforo. É algo que é necessário para pegar fogo, mas não é suficiente para que pegue fogo, né? Então, quando a causa, né, de uma inus, né, uma condição inus, ela é suficiente, né, associada para que o efeito ocorra, né? Então a gente pode atribuir, às vezes, causa a uma condição inus. Então, basicamente, quando a gente vai falar em causa, né, só repetindo aqui, talvez de uma forma melhor agora, é que uma causa, a gente vai definir aqui nesse vídeo uma causa como sendo um conjunto de condições inus que são suficientes para causar o efeito que a gente observa. Então, para uma casa pegar fogo, existem um conjunto de três íons, né? Por exemplo, o fósforo, o oxigênio e o material inflamável, para que ocorra um incêndio. E toma cuidado nisso, porque às vezes no desenvolvimento de produtos a gente pode cometer alguns erros que são relacionados a gente pensar que às vezes é um único fator, né, que pode causar, né, um problema, né, pode causar algo, né, que no caso seria considerar somente o fósforo, e às vezes a gente pode ter um pensamento de monocausal, né, que é assim, assumir que só existe um conjunto que vá causar o fogo como um todo. E aí é muito importante que toda vez que a gente vá fazer um requisito, né, a gente formule ele pensando nessas condições de hinos, né, de serem necessárias, mas não suficientes para causar um problema como um todo. E aí é basicamente considerando nessas condições
necessárias, mas não suficientes para causar algo, um efeito, né? Que a gente consegue entender melhor como que funciona um efeito e o que pode causar ele, né? Então é muito importante a gente entender que às vezes não é um grupo só que causa algo, né? Mas pode ser e também muito menos um fator único, mas sim um conjunto de fatores influenciado por toda uma gama. E aí tem realmente um processo de como se fosse uma engenharia reversa, né? Entender o que pode ter causado, tem que considerar tudo isso, né? E realmente usando hinos, né? A gente consegue meio que ter aí uma noção melhor de como abordar um problema para entender as causas de um determinado efeito. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e fui!